Pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus devocional nessa manhã para você. Se você quiser conhecer a nossa vida, nosso ministério, ser um cooperador conosco, dessa obra linda que Deus está fazendo, entre em contato através do nosso site casanarrocha.com. casanarrocha.com. Nós também temos o Instagram, Facebook e YouTube do nosso ministério, da Igreja Nós Confiada, chamado Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha, nosso Instagram, Facebook e YouTube, tá bom? Então siga-nos, continue conectado conosco. E hoje nós vamos falar sobre a glória do porvir. A glória do porvir. Essa é a temática de hoje da nossa série de vídeos chamado A Vida no Espírito. A Vida no Espírito, e nós estamos baseados em Romanos capítulo 8, 18. Romanos 8, 18 é um lindo trecho da palavra de Deus, onde nós temos ensinamentos preciosos de Deus para a nossa vida. Olha o que diz Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Que coisa linda, né? Esse versículo tremendo, maravilhoso. O que Paulo está dizendo? As lutas, as tribulações, as dificuldades, os problemas que você está enfrentando nessa vida terrena não se compara, não tem comparação nenhuma com aquilo que nos aguarda na glória eterna, no lar celestial, nesse momento sublime, onde a teologia chama de consumação ou glorificação, onde os filhos de Deus, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados com poder, levado para os lugares celestiais, pelo poder de Deus seremos transformados de glória em glória. A cada dia nós estamos mais perto desse dia glorioso, o dia da glorificação dos filhos de Deus, onde nós vamos nos encontrar com o nosso Jesus de Nazaré. Nós vamos adentrar nos portais eternos e ele dirá: vinde benditos do meu Pai para o lugar que eu vos tenho preparado. Glória a Deus, tremendo. Olha o que diz João 14, não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, disse Jesus. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu estou indo para vos preparar um lugar extraordinário, maravilhoso, para que aonde eu estiver, disse Jesus, vocês estejam comigo também. Glória a Deus. Eu não sei como é que você recebe essa palavra, mas eu recebo com muita alegria no coração, alegria de que em breve eu verei Jesus face a face, em breve estarei com ele para sempre nessas moradas eternas, nesse lar celestial. Não olhe para os seus problemas, para as suas dificuldades, é claro, não fuja deles, encare eles na coragem, na fé e na ousadia, no poder e na glória do Senhor. Deus está contigo, Deus te capacitará a vencer toda e qualquer dificuldade, porque os sofrimentos desta era presente, desse tempo presente, seja Covid, seja problemas financeiros, seja os problemas na família, sejam problemas emocionais, em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que por nós venceu. Aí vem o 19, a ardente expectativa da criação, Romanos 8, 19, aguarda a revelação dos filhos de Deus. E você é um filho de Deus? Se ainda não é, faça uma aliança e um compromisso com o Senhor. Você pode entrar no nosso site, casanarrocha.com, tem muito material ali disponível para que você cresça, floresça no Senhor. Ali também tem os nossos contatos, onde você pode entrar em contato conosco. Se você ainda não tem uma aliança com Jesus, não entregou sua vida e seu coração ao Senhor, não firmou um compromisso do novo nascimento, da regeneração, da conversão diante do Senhor, nos procure, nós fazemos questão de te levar aos pés de Jesus, de te fazer um filho de Deus, porque a natureza geme. A ardente expectativa de toda a criação é a revelação dos filhos de Deus. Eu creio que aqui tem dois sentidos, eu penso. Primeiro, a revelação no sentido de nós sermos semelhantes a Cristo, manifestarmos a graça, o amor de Deus às pessoas, em todos os lugares, em todos os meios, manifestar quem é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Mas também creio que está falando, no contexto que nós observamos aqui, do arrebatamento da igreja, onde os verdadeiros cristãos, filhos de Deus, aliançados com o Senhor, o filho varão será arrebatado para Deus, ou seja, será levado para o céu, e a verdadeira igreja será revelada. Quem é quem?
quem realmente levou Deus a sério, quem viveu uma fé bíblica, uma fé centrada na palavra de Deus, quem viveu uma vida comprometida com Deus, em obediência, em santificação e honra diante do Senhor. Por isso, põe em ordem a tua casa. Jesus está voltando. Coloca em dia a tua vida com o Senhor. Aí vem o versículo 20, Romanos 8, 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O que significa isso? Toda a natureza criada por causa do pecado de Adão foi sujeita, à corrupção do pecado. É o que Paulo está chamando aqui, sujeita à vaidade. O pecado afetou não apenas o ser humano, as maldições que vieram, as consequências do pecado foram nefastas, trágicas, Mas, por exemplo, quando nós trabalhamos, nós suamos. Não havia isso antes do pecado. Não existia ervas daninhas, abrolhos, espinhos, nada disso. As pragas na lavoura, nada disso. A natureza era perfeita, tinha perfeita harmonia antes da queda de Adão e Eva. Mas por causa da queda de Adão e Eva, toda a criação foi sujeita à vaidade, porque os nossos pais ali, os nossos representantes Adão e Eva, por causa do pecado, entregaram de mão beijada a natureza, as coisas criadas, a corrupção do pecado. Aí entra o 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ou seja, essa é a esperança do crente, que um dia Jesus reinará em glória, reinará no seu reino milenial, restaurando todas as coisas originais que foram perdidas lá no Éden. Olha o que a Bíblia diz, será redimida do cativeiro da corrupção. Que corrupção é essa? A corrupção provocada pelo pecado. O pecado dos nossos pais, representantes, Adão e Eva. E também do nosso próprio pecado, os erros e falhas humanas, Nós vemos hoje como o clima está afetado pela destruição do homem com relação à natureza. Então a natureza está gemendo na expectativa da revelação dos filhos de Deus. A natureza também está gemendo por causa da destruição e da corrupção dos homens. E a Bíblia diz, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, ou seja, liberta do pecado, da maldade, da sujeira humana, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Quanto mais você manifesta a glória de Deus como um verdadeiro filho de Deus, mais livre você será. E não só isso, irmão. Toda a natureza, quando nós fomos, no final de todo o plano profético de Deus, descrito na palavra de Deus, quando Jesus cumprir na terra tudo aquilo que ele prometeu, e também os profetas de Deus prometeram nas Sagradas Escrituras, nós seremos libertos de toda maldade, de toda e qualquer mazelas humanas, de tudo aquilo que hoje acontece no mundo, as injustiças, as dores, o sofrimento, a morte, o luto, todas essas situações que hoje afligem o homem, terão fim na restauração de todas as coisas através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Somente os filhos de Deus, aqueles que têm uma aliança com Jesus, aqueles que nasceram de novo, somente eles têm a glória de Deus sobre si, têm a liberdade da glória de Deus, somente os filhos de Deus. Quem não é filho de Deus está subjugado, está escravizado por pecados, erros e falhas. Pensa que é livre, pensa que pode tudo, mas na verdade é escravo dos demônios, é escravo do diabo, é escravo do pecado. Foi para isso que Cristo vos libertou, A Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. E no 8,36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre nessa manhã. Que a liberdade de Jesus alcance cada filho de Deus que me ouve, para que a glória dos filhos de Deus seja revelado em toda a criação. Aí vem o 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Nós vemos isso, a natureza gemendo. Nós vemos terremotos para todos os lados, tempestades, furacões, A natureza nesse turbilhão todo, maremotos que teve lá na Indonésia, tantas coisas, nós vemos a natureza gemendo.
a natureza suportando essa angústia, mas todo esse alvoroço natural, climático, atmosférico vai chegar a um fim. Quando os filhos de Deus forem revelados plenamente no reino maravilhoso que Deus prometeu estabelecer na terra, através do seu Filho Jesus, todas as coisas serão restauradas pelo seu poder. Aí vem o 23, e não somente ela, ou seja, a natureza, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. O que Paulo está dizendo? Olha que coisa linda. Da mesma maneira que a natureza geme, através de todo esse burburinho, todos esses furdunços, todas essas mudanças climáticas, atmosféricas, é claro que muitas delas provocadas pelo homem, né? Além da natureza gemer, através de todos esses fatos, tudo isso que nós vemos na natureza, gemendo, né, na expectativa, a criação revelando a glória de Deus, mas ao mesmo tempo gemendo, clamando pela revelação dos filhos de Deus, nós também gememos no nosso íntimo, nosso coração anseia, né? Você pode ver, quando a gente passa por lutas e tribulações aqui nessa terra, o que acontece? A gente anseia pelo céu. Tomara que esse tempo acabe aqui, tomara que Jesus volte o mais rápido possível, tomara que eu vá logo por esse lar celestial. Esse gemido íntimo no nosso coração de estar com Jesus, de ir para a glória eterna, de sermos adotados como filhos, redimidos no nosso corpo, ou seja, se estivermos mortos, a ressurreição dos justos, a ressurreição dos santos. A Bíblia diz, os mortos ressuscitarão. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. O nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade, e aquilo que é corruptível, corrompido, o nosso corpo mortal, se revestirá de incorruptibilidade, e aí nós diremos e triunfaremos, tragada está a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Não tem vitória nenhuma, porque Cristo venceu a morte, e com Cristo nós também venceremos a morte, louvado seja o nome do Senhor. Aí vem o 24, porque na esperança fomos salvos. Nós crentes temos esperança. Paulo diz em 1 Coríntios 15, se a nossa esperança está apenas nessa vida terrena, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Ou seja, o nosso coração não pode estar apegado a esse mundo terreno, a essas coisas dessa terra. Apenas essa vida terrena, como se ao final dela fôssemos aniquilados e tudo acabasse. Não! Nós aguardamos a volta de Jesus, nós aguardamos o lar celestial, nós ansiamos por uma vida além da morte, pós-mortem, os eventos do porvir, a glória eterna que há de vir. Essa é a nossa esperança, sermos salvos desse mundo corrompido, sermos salvos do pecado, sermos salvos das mazelas dessa vida. Essa esperança que ainda não vemos, como diz aqui Paulo, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera, ou seja, a esperança é crer para depois ver. Isso é esperança, nós cremos para depois vermos tudo isso que a Bíblia revela, todos esses fatos que nós estamos ensinando aqui para vocês, tudo isso vai acontecer, irmão. A Bíblia diz em Mateus 24, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus. Então, quer você creia ou não no arrebatamento da igreja, na volta de Jesus, no Jesus triunfante que voltará em glória para buscar a sua noiva, uma igreja adornada, sem mácula, nem mancha, nem ruga, não é porque somos perfeitinhos, é porque a justiça de Jesus foi colocada em nós, pelos méritos de Cristo, mediante a fé e confiança, crendo nele, recebemos tudo aquilo de bom que Jesus tem e que Jesus fez por amor a nós. Essa é a nossa esperança, a redenção do nosso corpo, a salvação da nossa alma, a vida eterna em Cristo Jesus, a glorificação, a consumação de todo o plano profético de Deus e da restauração de todas as coisas por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele termina o 25 dizendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, meu irmão, tenha paciência mediante a tribulação, tenha paciência mediante as dificuldades dessa vida, enfrente os seus desafios, os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. Jesus está contigo e em Cristo
somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Lembre-se, essa foi a nossa palavra. A glória que há de vir. Esse foi o nosso tema hoje, baseados em Romanos capítulo 8, de 18 a 25. De 18 a 25, onde Paulo fala sobre os sofrimentos do presente, a natureza gemendo na expectativa da revelação dos filhos de Deus e as glórias que ainda hão de vir a cada crente, a cada homem e mulher fiel ao Senhor, obediente à palavra e que confia na obra vicária de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Se você sentiu no seu coração, está sendo movido pelo Espírito Santo, de se tornar um cooperador fiel nessa obra linda de pregação do Evangelho, de restauração de vidas, de famílias, faça isso, querido. Nós vamos deixar um link aqui embaixo com todas as informações para que você possa contribuir nessa obra linda, o Ministério Igreja Casa na Rocha. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, que as janelas do céu se abram, que venha chuva de bênção sobre a sua vida, que aquilo que você está esperando da parte do Senhor em oração, você ore, clame e Deus responda, milagres e maravilhas aconteçam sobre você em nome de Jesus. Amém e amém. E eu quero deixar um convite aqui, hoje na terça-feira, às 20 horas, nós estaremos juntos, ainda no nosso antigo local. Nós estamos preparando um novo local onde nós estamos transitando, ainda não está pronto, mas no nosso antigo local, na Rua Anápolis 2025, Jardim Gávea, em Umuarama, Paraná, lá pertinho do Atacadão, um pouquinho mais para frente daquela praça do Jardim Cruzeiro. Nós temos vários galpões ali, no final daqueles galpões, ao lado da ciclovia, bem de esquina, tem uma igrejinha preciosa. Nós estamos ali nos reunindo hoje, às 20 horas, do lado da fábrica da Forma Design Móveis. Forma Design Móveis, do ladinho, perto do depósito Arrudão, entrada da estrada Jaborandi, bem ali do outro lado da rua. Nós estamos ali reunidos, terça-feira, às 20 horas. Eu conto com você lá, se você puder estar conosco, vem estar conosco. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoada. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deixa eu orar pela tua vida em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui encerrando esse momento, essa live, esse devocional, junto com os nossos irmãos, onde aprendemos mais uma vez sobre a vida no Espírito, sobre aquilo que nos aguarda no porvir, a glória que há de vir. Ó Deus, as manifestações da natureza dos filhos de Deus, as promessas e esperança que o crente tem em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aqueles que foram selados com o Espírito Santo, aqueles que aguardam a volta de Jesus, aqueles que vivem uma vida de fé bíblica, obediente, crente, ó Deus, confiante nas promessas do Senhor e na palavra do nosso Deus. Pai, que nosso coração se encha de alegria, de expectativa, gemendo na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Que a natureza que clama, Pai, que o mundo perdido, que ainda não te conhece, conheçam as primícias do teu Espírito, a vida no Espírito, a salvação, a vida eterna que Jesus Cristo oferece a todo aquele que responder ao chamado do Evangelho de Jesus Cristo. Pai, abençoa cada vida, em cada necessidade, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos. Ó Deus, abençoa aqueles que estão sofrendo, tira-os das suas mazelas, lutas, dificuldades, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre os dizimistas, ofertantes, sobre os irmãos preciosos que se predispõem a investir, a se tornarem cooperadores do Evangelho, do reino de Deus, da glória de Deus. Pai, abençoa cada um deles, eu te peço isso, de todo o coração, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Um abração para o Jonathan Maestro, o Abel, meu cunhado, a Flávia Alves, o Michael Balan, Precioso, a Renata Barros, Renatinha, Lúcia Luiz, Menegassi, a Érica Mantovani, a Sérgia Larissa, Marcelinho, lá que está lá em Portugal, o Helder Fritz, o Rodrigo Struck, todos vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Compartilhe esse link com outras pessoas. Se você tiver qualquer pedido de oração, deixe na descrição aqui que estaremos orando, clamando a Deus a seu favor e Deus agirá. Agindo Deus, quem impedirá? Se creres, verás a glória de Deus. Um abração, beijão.
Não esquece de entrar lá no site, casanarrocha.com. Artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça para que você cresça e floresça no Senhor. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Igreja Casa na Rocha. Um abração, beijão do pastor Giovanni. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Amém e amém.